O corpo de Moisés, envolto em mistério e alvo de uma disputa espiritual entre o céu e o inferno, permanece como uma das passagens mais intrigantes de toda a Escritura. Poucos temas carregam tamanha força simbólica e espiritual quanto a pergunta que ecoa entre estudiosos, crentes e até o próprio inimigo de Deus: por que Satanás disputou o corpo de Moisés? A morte desse profeta não foi como a de outros homens. A Bíblia declara com clareza solene que foi o próprio Deus quem o sepultou. Não houve velório, nem cortejo fúnebre. Nenhum homem o carregou nos ombros. Nenhuma pedra marcou seu descanso no final. O livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, afirma: e o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Porém ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Essa ausência de túmulo não é um mero detalhe geográfico. É um sinal silencioso de que há algo maior envolvido. Um código espiritual oculto nas sombras da história. O fato de Deus mesmo enterrar Moisés sem testemunhas, sem honrarias humanas, revela o cuidado divino com aquilo que é sagrado. Esse gesto foi mais do que um ato de honra, foi proteção. Proteção contra os olhos humanos, contra a idolatria e também contra as intenções sombrias de um reino espiritual em guerra contra a luz. O mistério do corpo de Moisés não está apenas na sua ausência física, mas no que ele representa. Um corpo que tocou o monte da revelação, que andou entre o fogo da presença divina, que ouviu a voz do Eterno ecoando entre relâmpagos e trovões. Moisés não era um homem comum. Nascido em tempos de decreto de morte, foi salvo pelas águas do Nilo e criado entre os muros de um império pagão. Abandonou a glória do palácio para sofrer com seu povo. Escolheu o caminho do deserto, do silêncio e da obediência. Subiu monte sozinho para encontrar-se com Deus. Desceu com mandamentos que moldariam séculos de fé. Quando falava, o povo tremia. Quando orava, o céu respondia. Quando intercedia, o juízo era adiado. A Bíblia afirma que ele morreu com 120 anos de idade, mas os seus olhos nunca se escureceram, nem se abateu o seu vigor. Conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Um homem que terminou seus dias com a mesma força com que os começou, cujo espírito ainda carregava o brilho da glória que um dia o envolveu no Sinai. Não era um corpo qualquer. Era o corpo de um homem que viu Deus face a face e viveu para contar. Essa singularidade acende a suspeita de que o seu corpo possuía valor não apenas para a terra, mas para os céus e para os abismos. A disputa espiritual em torno do corpo de Moisés não nasceu do acaso, mas de uma intencionalidade cósmica. O inferno queria o que Deus escondeu. A pergunta não é apenas onde está a sepultura de Moisés, mas o que ela simboliza. Um lugar vedado ao homem, inacessível ao inimigo, preservado pelo próprio Criador. E se o esconderijo desse corpo fosse, na verdade, um santuário inviolável entre o tempo e a eternidade? A Escritura silencia sobre o momento exato da morte. Não há lamento, não há choro registrado. Não há sequer menção de testemunhas. Tudo se encerra com uma frase, quase fria, mas carregada de poder. E morreu ali Moisés, servo do Senhor. Apenas isso. Um homem que guiou uma nação por 40 anos, que conversou com Deus como um amigo, tem sua partida resumida em versículo. E ainda assim o mundo espiritual tremeu. A decisão divina de esconder esse corpo aponta para algo que ainda não compreendemos completamente. Talvez para evitar a idolatria. Talvez para proteger um propósito futuro. Talvez como sinal de que alguns segredos pertencem somente ao Senhor. Moisés não entrou na terra prometida com seus pés, mas o corpo que não pisou Canaã tornou-se símbolo de uma promessa maior. Um descanso que não é geográfico, mas eterno.
A ausência da sepultura nos lembra de que há histórias que Deus encerra sem dar todas as respostas. E quando o céu se cala, é porque algo ainda está por ser revelado. E enquanto o corpo de Moisés permanecia guardado, algo acontecia nas regiões invisíveis. Uma presença se aproximava, não para chorar, mas para reclamar posse. O próximo passo não aconteceria entre homens, mas entre principados. Pois o silêncio do vale seria quebrado por um confronto celestial. O confronto silencioso. Quando o silêncio da terra já havia selado o destino de Moisés e seu corpo repousava em lugar conhecido apenas por Deus, um novo movimento começou nos bastidores do invisível. Não houve terremoto, nem som de trovões, mas uma presença antiga, astuta e rebelde se aproximou. Satanás não veio para prestar homenagens, tampouco para chorar a morte de um servo de Deus. Ele veio para reivindicar, porque na lógica do inferno, onde há legado, há interesse, e onde há santidade, há oposição. A Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 9, lança luz sobre um evento velado aos olhos humanos. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." A disputa não foi alegórica, foi real. Um conflito travado, não com espadas, mas com autoridade. Não com gritos, mas com uma sentença celestial. O corpo de Moisés, escondido na terra de Moabe, tornou-se palco de um embate entre luz e trevas, entre direito e usurpação. Satanás sabia o que aquele corpo representava. Mais do que carne e osso, ele via um símbolo, um testemunho vivo da fidelidade de Deus, um instrumento da aliança, alguém que havia tocado os céus com sua intercessão. Mas qual era sua acusação? Que Moisés não era digno, que suas falhas o desqualificavam. Afinal, foi Moisés quem matou o egípcio, quem hesitou diante da sarça, quem desobedeceu ao golpear a rocha. Para o acusador, isso bastaria para questionar sua herança. E ali estava ele, diante de Miguel, tentando usar o peso do passado para sequestrar o futuro. Mas Miguel não se rendeu ao jogo da argumentação. Ele não apresentou defesa nem contra-ataque. Apenas declarou: "O Senhor te repreenda", porque naquela disputa o mérito não estava em jogo. Estava em quem tinha a última palavra, e essa palavra pertence ao Deus Altíssimo. Miguel, o arcanjo que se destaca nas Escrituras como defensor do povo de Deus, não agiu com independência, mas com submissão. Seu silêncio verbal era grito espiritual. Ele sabia que a autoridade não estava no volume da voz, mas na origem do comando. Essa cena nos ensina que nem toda guerra é travada com barulho. Algumas batalhas são vencidas na firmeza da obediência, na clareza do posicionamento, no reconhecimento de que a vontade de Deus é suprema. Miguel não precisou justificar o passado de Moisés, porque Deus já o havia redimido. O inimigo, como em Jó capítulo 1 e Zacarias capítulo 3, tenta acusar, tenta alegar propriedade sobre aquilo que Deus escolheu. Mas Miguel se levanta como escudo da vontade divina, provando que os céus não negociam o que é santo. É importante notar que o texto de Judas é o único lugar nas Escrituras onde essa disputa é mencionada. Isso por si só revela o peso e a raridade do evento. Um momento escondido da narrativa humana, mas registrado no livro eterno para nos lembrar de que há uma guerra em curso, mesmo quando não vemos. A morte de um justo não encerra seu testemunho. E o corpo de um profeta ainda pode ser alvo de estratégias infernais, mesmo após o último suspiro. A atitude de Miguel também é uma lição sobre posicionamento espiritual. Ele não tenta dialogar com o diabo, não entra em disputa de retórica, não apresenta provas ou defesas. Apenas afirma o poder do nome do Senhor.
Essa resposta nos ensina que, diante da acusação espiritual, o maior argumento não é nossa justiça, mas a autoridade daquele que nos chamou. O corpo de Moisés estava seguro, não porque Miguel o protegeu com força, mas porque Deus o havia selado com propósito. O confronto entre Miguel e Satanás é mais do que um embate pontual. É um retrato da realidade invisível que cerca os servos de Deus. Enquanto os homens enxergam fim, o mundo espiritual enxerga propósito. E quando o inimigo tenta colocar suas mãos em algo que Deus separou para si, os céus se movem. Porque não é o inferno quem determina o destino dos santos. É o Senhor quem sela, protege e exalta conforme o seu plano. E enquanto o inimigo se retirava sem vitória, algo maior se preservava. A disputa terminou, mas o valor daquele corpo continuava ecoando. Pois o que parecia uma simples morte escondia, na verdade, um perigo que o próprio céu precisou conter. O corpo como relíquia perigosa. Entre todas as possíveis razões pelas quais o corpo de Moisés foi escondido, uma delas ressoa com força ao olharmos para o coração humano: o risco da idolatria. O povo de Israel, apesar de ter sido conduzido por milagres e maravilhas, carregava uma tendência recorrente de desviar-se do Criador e fixar os olhos na criação. A história do bezerro de ouro é a prova mais evidente de que mesmo os que viram o mar se abrir são suscetíveis a adorar o que podem tocar. E que destino teria o corpo de Moisés se não tivesse sido retirado dos olhos da multidão? Um homem que falava com Deus face a face, cuja pele resplandecia após o encontro com a glória divina, que desceu do Sinai com as tábuas da lei nas mãos, seria facilmente transformado em algo mais do que um líder. Aos olhos de uma geração marcada pelo símbolo, Moisés poderia rapidamente se tornar um substituto de Deus. E essa é a semente da idolatria, quando o instrumento se torna mais importante que o autor. O próprio Senhor já havia alertado, por meio dos mandamentos, que nenhum ídolo deveria ser formado, nem em forma de imagem, nem de pessoa. Em Êxodo capítulo 20, versículo 4, está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. E, no entanto, o coração do povo oscilava entre a fé e a veneração de objetos. O bastão de Moisés, que havia dividido as águas, a arca da aliança, o altar do incenso, tudo podia ser transformado em foco de adoração se não fosse guiado por temor e obediência. O corpo de Moisés, portanto, se tornaria uma relíquia viva, um ponto de romaria, talvez até de adoração. E Satanás sabia disso. Ele conhece a fragilidade do coração humano, a ânsia por um símbolo visível, o desejo de tocar o que é sagrado. Ter acesso ao corpo de Moisés seria uma oportunidade para semear engano, para desviar os olhos dos fiéis da presença invisível de Deus e fixá-los em um cadáver ilustre. Essa estratégia não é nova. A idolatria sempre se infiltra pela aparência da reverência. Não começa como rebelião aberta, mas como memória sagrada, que aos poucos se transforma em culto proibido. O povo que adorou serpente de bronze, como registrado em Números capítulo 21, versículo 9, mais tarde a transformaria em objeto de idolatria, ao ponto de Ezequias, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, precisar destruí-la, chamando-a de Neustã, apenas um pedaço de bronze. E se uma serpente de bronze causou tamanha confusão, imagine o corpo do maior profeta da história de Israel. Satanás, então, não queria o corpo de Moisés apenas como troféu, mas
como isca, uma armadilha disfarçada de homenagem, um corpo enterrado sob um santuário, um túmulo cercado de relíquias, e logo Israel teria um novo centro de adoração, rivalizando com o próprio Deus. E o que começa como memória, rapidamente se transforma em desvio